Olá, tudo bem com você? Eu sou o professor Sandro Valérios e bem-vindo a mais uma aula de lógica aplicada a Java. Na aula passada, a gente falou um pouquinho sobre estrutura de repetição. Hoje nós vamos incrementar um pouquinho essa estrutura de repetição, vamos aprofundar, acrescentando dentro dessa repetição uma estrutura de decisão. Isso mesmo, um desvio condicional. Que significa que nós temos uma estrutura para, fim para, com uma estrutura if dentro dela. Vamos então trabalhar o seguinte algoritmo. Dá só uma olhadinha, ó. Ele é um pouquinho grande. Então, nós vamos declarar as variáveis n1 e n2 e a variável m como real e uma variável i como inteiro. Este programa ele vai receber valores do usuário, que serão notas de uma disciplina, a nota 1 e a nota 2. Depois ele vai calcular a média aritmética. E se esse aluno tiver uma nota maior ou igual a 7, ele vai responder que o aluno está aprovado. Se não, o aluno está reprovado. Eu sei que você deve estar pensando, mas professor Sandro, já fizemos essa aula antes. Sim, nós fizemos. Mas nós não tínhamos essa verificação dentro de uma estrutura de repetição para 30 alunos, que é o que nós vamos fazer agora. Então, preste atenção na continuação deste algoritmo, olha só. Vamos declarar, então, n1, n2 e m como real, ou do tipo double, e i como inteiro. E vamos iniciar o laço de repetição aqui. Para i igual a 1 até 30, de 1 em 1, ou seja, passo 1, faça. Vamos escrever na tela para o usuário. Informe sua primeira nota e ler a primeira nota. Escrever, informe a segunda nota e ler a segunda nota. Então, vamos fazer o cálculo da média aritmética. Soma-se os dois valores e divide pelo número de elementos. Eu tenho duas notas, divido por 2. Alimentando o m com esse resultado. Por isso que m recebe a soma de n1 e n2 dividido por 2. Vamos escrever na tela a sua média é, e aí informar a média do aluno. Vamos andar um pouquinho aqui. Então, se m é maior ou igual a 7, então aluno aprovado. Se não, aluno reprovado. E vamos encerrar o se. E aqui encerrar o para. Você vai notar que então nós temos um conjunto aqui dentro, que é um desvio condicional, que vai acontecer várias vezes dentro dessa segunda estrutura, que é a estrutura de repetição. Então, nós temos um condicional dentro de uma repetição. Vamos dar uma olhadinha no fluxograma? Ele é um pouquinho difícil esse fluxograma. Os nossos programas estão ficando complexos, daqui a pouquinho não vai mais caber fluxograma nessa telinha, tá? Então, já já a gente vai parar de fazer os fluxogramas. Vamos lá, a mesma coisa, início, começa valendo 1, informe as notas, e aí a gente recebe N1 e N2, tá? Simplifiquei aqui numa recepção só para não ficar tão grande o nosso fluxo. E aí a gente calcula a média aritmética, N1 mais N2, dividido por 2, atribuído a M. E aqui a gente vai mostrar M. Agora, vamos verificar o M é maior ou igual a 7, se sim, aluno aprovado, se não, aluno reprovado. E aí, tanto o desvio condicional para sim, para não, volta para o incremental, a gente incrementa o valor de i e testa. Se é menor ou igual a 30, a gente dá a volta, informa a nota, faz tudo de novo, testa até que não seja menor ou igual a 30 e saia do laço. Para facilitar, olha só o que eu fiz, eu dei uma colorida. As linhas em amarelo estão indicando a repetição. A gente começa aqui, ó, informando a nota, e então a gente recebe as notas, calculamos a média, informamos a média, e aí subimos no laço aqui até verificar então agora essa média. E testando a média ou para um lado ou para o outro, aprovado ou reprovado, dependendo do valor. Saímos da estrutura de decisão e entramos agora no incremental. Aumentamos o valor de i e testamos. Se for menor ou igual a 30, a gente recomeça tudo mais uma vez. Tudo de novo. Tuc, 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 pá, 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 pá. Quantas vezes? 30 vezes, até que i não seja mais menor ou igual a 30 e então saímos do laço, ok? Então, esse é o fluxograma desse exercício. Vamos agora para a nossa tela. A gente vai hoje usar uma biblioteca diferente, tá? A gente vai receber os dados aqui no console, então para isso a gente vai precisar usar o scanner. Então eu vou ensinar vocês hoje a importar uma nova biblioteca, está dentro dos utilitários do Java. Então é scanner que a gente vai utilizar hoje, tá? A gente já tem usado o JOptionPane, hoje a gente vai usar o scanner. Double, N1, N2 e M. Int i.
Lembrando que N1, N2 receberão as notas, M a média e o I é o contador nosso. Aqui agora, como a gente está usando aqui o scanner, precisamos criar então um método para recepção de dados, tá? Então vamos lá, então scanner, que é a função nossa, a biblioteca nossa, e vamos criar então o método ler, que ele vai ser um new scanner, com maiúsculo, system in. Sistemas de entrada, então, do scanner. Beleza. Feito isso, então, agora a gente pode... Quando a gente for usar o ler, você vai ver. Vai ser exatamente a palavrinha ler que nós vamos usar. Agora, o que a gente vai fazer aqui, olha só. Dá uma melhorada na tela para o usuário, né? Vamos usar o System Alt Print. Aqui dentro, então, a gente vai colocar aqui, ó. Colocar aqui, Sistema de Notas dos Alunos. 1.0. Ai, chique, hein? Sistema nosso. Que a gente vai copiar e colar isso aqui um monte de vezes, tá? Aliás, nós vamos usar o print LN, porque o print LN ele pula a linha, tá? Ele pula a linha pra gente. Vou até, inclusive, usar ele aqui. Só que eu vou colocar aqui uma gracinha, ó. Tá vendo? Beleza. Agora aqui, então sempre vai aparecer isso aqui antes do sisteminha nosso. E agora vamos criar o for. For. Lembra que o for tem 3 passos, você viu isso na aula anterior. Se você não viu, corre lá e assiste. Deixa eu lembrar vocês aqui, ó. Primeiro passo, como começa o contador? Ele começa com 1. Segundo passo, qual é o limite desse contador? É 30. Terceiro passo, o incremento. Quando a gente monta no fluxograma, isso não fica todo invertido, porque o fluxograma é diferente da linguagem de programação. Aqui na linguagem de programação, a gente vai obedecer essa sequência aí. Então, primeiro, como começa, segundo, até onde vai, e terceiro, de quando em quando ele vai crescer ou diminuir, incremental ou decremento também. Vamos lá então para o sistema aqui, começando com o I então, como a gente viu lá no fluxograma, ele começa valendo 1. Até quando? Quanto o I for menor ou igual a 30. De quanto em quanto? I mais. Está feito. Agora aqui a gente já está dentro do laço de repetição. Se a gente colocar aqui um System Alt Print, colocar o valor de I, ele vai escrever tudo coladinho. Vamos colocar o LN aqui, só para você ver, tá bom? Olha lá. Ele colocou a abertura, que eu falei, e aí ele saiu contando até 30. Deixa eu dar uma olhadinha numa tela maior para você ver. Olha lá, até 30. Mas não é isso que a gente queria fazer, contar. A gente já fez a contagem no programa anterior. Esse aqui a gente vai falar com o usuário. Vamos fazer o seguinte, vamos usar aqui as ferramentas descritas em tela. A gente está falando de um sistema. Então, vamos lá, então. Cálculo da média. Cálculo da média do aluno I. Quem que é o I? É o contador. Tá? Então, ele vai mostrar aqui o aluno. E aqui vamos escrever para o usuário. System Alt Print. Agora eu vou usar o print mesmo, porque eu não quero pular a linha. Digite a primeira nota. Vou dar um espacinho aqui. E agora vamos fazer o ler. N1 é igual ler. Next double é a função que a gente vai usar do método ler que a gente criou, que ele puxou aqui do scanner. Então a gente criou o método ler. Então ele atribuiu tudo que o scanner tem na sua biblioteca. Uma delas é o next double. Vamos receber então um número double, um número do tipo real. E agora vamos fazer da nota 2. Pode copiar e colar? Pode. Só que você tem que lembrar de atualizar aqui os dados, tá? Segunda nota e aqui é o N2. Se você deixar N1, você vai atrapalhar seu programa. E agora vamos calcular a média. N1 mais N2. Tudo isso aqui dividido por 2, ponto e vírgula, encerramos a média. E agora vamos falar com o usuário. Então, System Alt Print LN. E vamos dizer aqui, então, média do aluno. E vamos informar a média. E agora, aqui, nesse ponto, a gente vai fazer o desvio condicional. O if aqui, ó. Note, estamos dentro do laço ainda, ó. O laço só termina aqui, ó. Começa aqui e termina
aqui, tá bom? O Java marca para a gente, né, onde está a chave que fecha. Então, estamos dentro do braço. Então, fazer o if m maior ou igual a 7. Então, aqui a gente tem a instrução verdade. Aqui eu vou tirar o ln, que eu vou escrever na frente dele, tá? Instrução verdade. Mas eu vou copiar aqui. E agora eu vou usar o ln. Vamos pular a linha. Situação. Aprovado. Ó, que chique, hein? Vamos copiar isso aqui que eu vou usar. Else. E aqui, reprovado. Aqui no final, eu vou colocar também um system out print ln para a gente saltar uma linha e separar, tá? Um deles eu vou colocar vazio para só pular a linha mesmo. E outro eu vou colocar um tracejadinho aqui para fazer uma divisão, tá? Ficar um pouquinho mais visual. Eu não comentei antes, mas o Next Double que a gente está usando aqui, ele está usando o System In, ou seja, ele está importando a nossa forma de escrita numérica do sistema interno. Então, a gente vai poder usar vírgula no lugar de ponto, tá? Essa é uma característica curiosa aí. Por isso que é legal você usar criar, né, o método scanner fazendo essa importação aqui, tá bom? Vamos lá, agora sim executar e testar o nosso programa. Eu joguei aqui 5, tá? Para limite, tudo bem? Porque senão eu ia ficar aqui o dia inteiro aqui fazendo teste com vocês. Então vamos testar 5 apenas, tá bom? Vamos lá então. Nota do aluno 1. Então vamos colocar, ele tirou 10 na primeira prova e tirou 4,5 na segunda prova. Será que ele passou? Será que esse aluno aqui vai conseguir nota? Então vamos ver. Opa, ele foi aprovado, ele ficou com 7,25, está aprovado. Vamos lá agora, digitando aqui então a primeira nota do aluno 2, ele tirou 7, e na segunda prova ele tirou 6,5. Será que ele foi aprovado? Não, ele ficou quase com 6,75, mas 6,75 é menor do que 7. Vamos lá, esse aqui ele tirou 6,5 na primeira prova e tirou 7,5 na segunda prova. Será que ele passou? Aprovado, porque 6,5 mais 7,5 dividido por 2 vai dar 7 exato. Bom, agora vamos ver, olha só. Tirou 6,5 e aí ele tirou 7,4. Será que ele passou? Reprovado, ele ficou com 6,95, foi reprovado. E aqui, vamos ver, esse aluno aqui tirou 8, depois ele tirou 6, e vamos ver, também foi aprovado. E agora a gente acabou o programa, porque encerrou os 5 casos nossos aqui, tá bom? Assim encerramos então o nosso programa, terminamos, e a gente se vê até a próxima aula. Tchau!